Olá, meus alunos, estamos com mais uma questãozinha do Enem, Caderno Azul de 2016, tá? E vamos aqui calculando, né, gente? Olha só, eu tenho aqui o volume do cilindro. O cilindro é essa parte aqui, tá bom? O volume do cilindro. E tenho o volume do cone, essa pontinha aqui. É uma relação muito importante que a gente precisa ter em mente, que as fórmulas do volume do cilindro e o volume do cone, elas têm uma relação muito legal. O volume do cilindro, ele é a área da base vezes a altura, enquanto o volume do cone é 1/3 do volume do cilindro, da fórmula do volume do cilindro. Por que eu digo da fórmula? Porque a minha altura, ela vai variar. Aqui, por exemplo, eu tenho 12 metros de altura e aqui eu tenho 3 metros de altura. Então, muito atentos a esta fórmula. E a área da base? A área da base. Qual é a base do meu cilindro? A base do meu cilindro é um círculo. E qual é a área da base ou a área de um círculo? É πr ao quadrado vezes h, tá bom? Então, na verdade, é como se eu pegasse o meu cilindro e abrisse ele. Eu abri o meu cilindro, tem um retângulo de altura h e de base b. Só que essa base, tá? É a minha circunferência. No meu círculo aqui, tá vendo, gente? Olha, nós temos um círculo. Se você quiser saber a diferença entre círculo e circunferência, eu vou deixar aqui o link do vídeo, tá bom? Vamos para o volume do cone. O volume do cone é 1/3 dessa área da base vezes a altura. Eu vou chamar essa altura aqui, ó, de altura do cilindro e essa de altura do cone. Depois eu vou explicar para vocês por que eu fiz essa diferenciação, tá bom? Então vamos lá? Vamos calcular então. Olha, essa questão diz assim: em regiões agrícolas é comum a presença de silos para armazenamento e secagem da produção de grãos, no formato de um cilindro reto sobreposto por um cone, e dimensões indicadas nas figuras. O silo fica cheio e o transporte dos grãos é feito em caminhões de carga, cuja capacidade é 20 metros cúbicos. Muito importante esta informação. Uma região possui um silo cheio e apenas um caminhão para transportar os grãos para a usina de beneficiamento. Embora a ilustração traga 3 silos, gente, é muito importante, porque a questão é contextualizada, nós temos que ter muita atenção na informação que está no enunciado. Ele vem dizendo aqui também, utilize 3 como aproximação para π. Você vai ver uma nossa videoaula aí como que a gente calcula o π, só que neste caso ele adotou o π como 3 e não como 3,14 aproximadamente. O número mínimo de viagens que o caminhão precisará fazer para transportar todo o volume de grãos armazenados no silo é... E aí, como vamos resolver? Então, prestem atenção. Sobre o volume do cilindro. Olha só. O volume do cilindro, ele é determinado, como nós já vimos, pela fórmula AB vezes H. E AB nada mais é que πr ao quadrado vezes H do cilindro. Muita atenção nisso daqui. O H do cilindro. Acontece que lá na nossa figura nós tínhamos que π foi considerado 3. O raio também era 3 ao quadrado. E a altura era 12. Então nós teremos aqui, olha, vou resolver assim, quer ver? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 4. Por que eu desmembrei isso? Porque eu posso trabalhar com as potências na base 3, tá? Então eu fico aqui, ó, 3/4 vezes 4. Quanto que é 3/4? 3/4 é 81. 81 vezes 4. Aí eu tenho que fazer o cálculo. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 8, 32.
324. Tudo bem? Até aqui, nada de novo. Poderia multiplicar isso de outra forma. Fazer 3 vezes 9, 27 vezes 3, 81 vezes 4 também. Teria que fazer esse cálculo da mesma forma. Então, nós temos aqui, ó, o volume do cilindro. 324. Acontece, gente, que a gente cai na tentação de calcular assim, eu já sei que o volume de um cone é 1/3 do volume do cilindro, eu vou pegar 324 e dividir por 3, isso dá 108. 108? Não, muito cuidado, gente. Agora, a questão pode te induzir ao erro e aí vai te levar para uma outra opção, que não é a opção errada, mas é a opção que a gente chama de distrator, a opção que serve para distrair você. Tudo bem? Então, o volume do cone tem a fórmula área da base vezes a altura dividido por 3. Mas você não falou que não é dividido por 3? Agora eu já estou confuso, professora. Bom, acontece que agora a minha altura é a altura do cone. E a altura do cone